Existem 4 níveis de mediunidade de psicografia, né? O primeiro nível é a mediunidade mecânica, que era a mediunidade do Chico Xavier, por exemplo. Então, ele tava ali, né? Ele colocava a mãozinha na cabeça e escrevia, ele não sabia o que ele estava escrevendo. E uma característica da mediunidade mecânica, de psicografia, é que ele consegue trazer a letra, né, do espírito, porque ele tá tão entregue ali naquele momento que ele consegue de fato assinar com a assinatura do espírito, ele se conecta mesmo. Então esse é o tipo de mediunidade mecânica, onde o médium não sabe o que está escrevendo e ele só vai tomar consciência depois que ele termina o trabalho. E esse tipo de mediunidade ele não é tão comum, tá? A mais comum é a semi-mecânica, onde o médium, ele sabe o que tá vindo na cabeça dele, ele sabe o que ele tá escrevendo, mas na hora que ele já tá escrevendo, então ele vai acompanhando ali o que ele tá fazendo, mas ele não tem tanto controle do que ele tá escrevendo, porque tá vindo ao mesmo tempo que vem a informação, ele já passa ali e entende o que tá acontecendo. Então normalmente ele não entra em transe, ele tá muito mais consciente ali, mas não 100% consciente. E aí tem o terceiro nível, que é um médium intuitivo, onde ele recebe a mensagem e vai escrevendo, mas assim, ele tá ali num processo também, não de transe, mas também tá ali bem envolvido naquela situação, né? Na intuição ali de escrever tudo, mas a diferença é que ele primeiro recebe a informação e depois ele escreve, né, essa informação. E aí o quarto tipo de mediunidade de psicografia é o médium inspirado. Ele não tá ali naquele momento de escrever ou de estar muito conectado com o espírito, mas ele recebe como se fossem blocos, sabe? Blocos de informação. Então ele sabe, ele tá escrevendo ali, ele recebe aquilo lá de forma mental, mas ele não tá ali, muitas vezes ele não tá ali sentado, sabe, conectado com o espírito, ele só tá recebendo aqueles downloads e escrevendo aquilo. Esse tipo de mediunidade é uma mediunidade que eu acabo manifestando também, só que no meu caso eu trago através da canalização. Então eu não trago informações dos espíritos diretamente, eu trago de outros seres que estão em prol da humanidade, né? Posso trazer de espíritos também, mas o mais comum, assim, no meu dia a dia são as canalizações dos mestres ascensos, que eu trago as mensagens e tudo mais, do meu guia também, então acaba sendo nesse sentido. Quando a gente fala de mediunidade, a gente fala muito, mediunidade de psicografia, a gente fala muito de quando o espírito ele tem uma agenda própria, né? Então normalmente o que vai ser encontrado são espíritos querendo ajuda, né? Como por exemplo o Chico Xavier ali passando as informações para os entes queridos daquele ser. Então ele tem a agenda própria dele, ele tem o sofrimento dele e ele quer aliviar o sofrimento dos entes queridos dele. Então ele tem esse propósito dele, que é só dele, né? E aí a gente tem também a questão, né, de quando existe uma agenda de humanidade. Então quando, por exemplo, o Chico Xavier ele fez, né, as psicografias para trazer informações sobre o plano espiritual, através do André Luiz e, enfim, acho que do Emmanuel também, né? Enfim, ele trazia essas informações em prol da humanidade, né, para trazer informações. Então existem esses dois sentidos, tanto para o espírito em si, para a causa dele, e também para a humanidade. O tipo de mediunidade que eu uso normalmente é em prol da humanidade, porque é o jeito que eu gosto de trabalhar e que eu sinto a minha missão. Mas aí você vai sentindo, né, como que você prefere trabalhar